É a mesma, Luciano, falta, né? Eu acho assim, essa questão até meio cognitiva, eu não sei o que acontece com as pessoas, é o caso da Isabela Nardoni. Se ali eles tivessem ligado para o 192, a menina estaria viva. Porque ela não estava morta. Sim, só que eles quiseram se livrar. Eles jogam, né, defenestram a menina, né, da janela, viva. Ela chega viva no hospital. Ela estava viva. É que eles tinham um entendimento, eu acho que errado, de que ela estaria morta. Que ela Sim. Ela chega viva. Sim. Porque foi um impacto que ela teve na casa, né? Um soco, alguma coisa que ela recebeu, né? Não, o legista, e esse legista é muito bom, o Dr. Laércio, ele já faleceu, que é o legista do caso da Isabela, ele vai contando, para mim é a pessoa que melhor explica o que aconteceu com a Isabela. E ele vai te explicar que aquilo foi uma sucessão de coisas que foram dando muito erradas, e vai virando aquele efeito dominó. Então assim, a menina se machuca dentro do carro, possivelmente, porque encontram lá aquelas gotas de sangue. Imagina, chegam em casa com 3 crianças, uma casa no domingo à noite, todo mundo cansado. Aí vão pegar a menina chorando, né? Então, sabe aquela coisa quando você tá bravo e com raiva? Sim. E o legista fala, o sofá estava aqui. Não sabe quando você pega e fala assim, fica quieta, joga a menina, só que errou. No que errou, ela não cai no sofá, ela cai no chão. E o que acontece? Ela tinha, os pulsinhos dela estavam fraturados, ela tem uma fratura no isquio, que é aquela coisa de defesa, tentando se defender por conta da dor, que a dor é muito forte, pelo que ele explicou. Como ela já estava chorando, com dor, o que acontece? Naquela hora, ela começa a engolir o vômito dela. E aí, ela tá chorando, ele explica que aí eles vão lá e fala, tipo, fica quieta, sabe aquelas coisas? Fica quieta, e aí a criança começa a engolir o próprio vômito. Nessa hora que ela está engolindo, ela começa a se asfixiar. Que é a asfixia. E aí ela, né, fica com a respiração muito fraquinha, bem fraquinha, e ele fala, é que uma pessoa da área médica, ou um socorrista, conseguiria pegar no pulso e veria ali que ela tinha pulsação, que ela estava respirando. Mas como a respiração estava muito fraca, eles não detectaram. E o Dr. Laércio, para mim, a frase mais impactante que ele contou, que ele fala o seguinte, neste momento, eles ligaram os estertores da morte. Então, ela teria ali de 3 a 6 minutos para ser ressuscitada. Socorrida, exatamente. Se eles tivessem ligado para o 92, ali os paramédicos, até chegar alguém, uma equipe de socorro, iam te explicando o que fazer, né? Até chegar alguém. Mas qual é a brilhante ideia? Fingir que caiu de lá de cima. Exatamente, e aí aquele absurdo. Tanto que ele fala, Carla, quando eu recebo o corpo da Isabela, eu achei que fosse encontrar uma menina quebrada, né? E ele falou, não, ela não tinha muitas fraturas, ela tinha essas fraturas aqui que ele fala, mas ela estava com a boca roxa, com a língua para fora, e que sabe, com as pontinhas dos dedos já ficando arroxeadas. Sinal de que estava sem respirar, né? Exatamente. Então, assim, ela morre em decorrência do sufocamento, e não da queda. E ele ainda fala, uma criança na idade dela, assim, como o corpo ainda está em formação, ela poderia ter sobrevivido. Caramba. Da queda. Da queda, sim. Mas é que ela já estava no processo de... Então, assim, você entende um monte de coisa que vai dando errado, que a pessoa não para. 2 casos famosos que não era para ter acontecido, né? Aconteceram porque... Exatamente, não era para ter acontecido. As próprias pessoas pioraram a situação, né? Porque não soube o que fazer na hora de, né? Da loucura lá, né? Mas eu acho que no caso da Elise... Se não tivesse tanta arma dentro de casa e espalhada, aquelas armas como estavam espalhadas, porque tinha um quarto de armas, mas por uma paranoia, acredito que do casal, eles deixavam algumas armas espalhadas, porque se alguém entrasse lá para sequestrar alguma coisa... Então naquela hora, sabe que naquela hora a pessoa vai lá e pega aquilo. Na hora da briga porque das outras vezes em que o casal brigou, ela partia para cima dele e pronto, quando ele começava a falar da família dela, coisa e tal, porque as empregadas relataram isso, entendeu? Ela partia para cima, naquela hora... você não sabe até onde você vai levar a pessoa ao limite, né? O limite
a gente, enfim, Quanto tempo a pessoa já está imprevisível. nessa também, enfim. Mas o Luciano teve um perito fantástico, que foi o Dr. Sami, né? Gente, esse médico legista é fora da curva, porque ele é que vai provar que não teve Nesse júri, eu queria a deixar... tortura. Eu queria que as pessoas esquecessem as reportagens que elas tinham visto no dia anterior. Nossa, é difícil, né? Porque o jurado se apresentou na segunda, domingo teve reportagem no Fantástico, teve uma gigantesca no Domingo Espetacular. Isso Naquela época, a Record estava me odiando, porque eu tinha dado material pra Globo, e aí os produtores ficaram muito bravos comigo. Você não dividiu, Luciano? Não, dividi bonitinho. Veja, um vídeo foi pra... a carta dela, que ela escreveu uma carta na prisão, foi pra Globo, e algumas imagens do casamento deles foi pra Record. Quer dizer, eu dividi. Ainda tem que pensar nisso, né? Tem, sim. Cada um quer seu furo, coisa e tal. E quem queria a carta era a Record. Ah, tá. A carta era um pedido da Record. Só que você faz escolhas ali na hora, dependendo daquilo que tá acontecendo. A Globo ia fazer uma matéria que eu não queria que fosse para aquele viés o caminho, e aí você fala, mas isso aqui é material mais legal. Sim. E aí você vai ponderando. Né? Você tem que ponderar, porque o máximo que eu sempre ouvo dos meus colegas é assim, não, mas a imprensa só fala mal. A imprensa nunca dá o lado da defesa. Fala, mas você fez o que para ajudar? Que material que você deu? A acusação dá. A acusação sempre dá. Você fez o quê? É lógico que você vai controlar o que você pode dar, o que você não pode, porque você vai ter um júri lá na frente nesses casos. Sim. Então, você vai ponderando, você vai colocando ali. E aí a Record até gravou comigo uma tarde inteira e não passou um segundo da defesa, na véspera do júri. Então eu já tinha uma ideia de que eu precisava deixar aquilo lá há muito tempo, o júri. Quanto mais tempo eu deixasse os jurados lá, desde que eu não cansasse tanto eles, porque no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no caso agora do Diddy, do Puff Daddy, né? Pra mim, que sou mais velha. No caso dele, tá previsto que você 8 semanas de júri. Então os jurados já sabem que vão ficar lá 2 meses ali. No Brasil isso é impensável. Dias, né? No Brasil isso é impensável. Impensável. Esse júri dela que durou 8 dias já foi assim uma coisa que as pessoas não aguentam. E o Sami me aguentou um dia inteiro sozinho no júri. Praticamente um dia inteiro de júri foi ele. Por que eu queria deixar ele longo? Porque as pessoas tinham que esquecer o que viram na TV e se concentrarem só nas provas que fossem apresentadas. No caso, então, a TV estava atrapalhando o seu lado. Atrapalha muito. Atrapalhando bastante. Atrapalhando bastante. Se for, por exemplo, fosse um júri muito rápido, rápido, teria sido condenado nas 3 qualificadoras. Porque a TV atrapalha muito. Não, porque então sabe qual é o problema da imprensa de hard news? Ela fica nessa briga, né? Que é uma loucura isso, que isso é completamente diferente nos Estados Unidos. Sim. Não, eu que tenho que dar o furo, eu que tenho que dar isso. Eu acho isso... Você quer o monopólio do crime? Notícia. Sim. É uma loucura, não é? Sim. Eu acho que todo mundo pode dar informação e assim, eu não consigo ver problema. Eu morei muitos anos fora do Brasil e lá todo mundo, por exemplo, agora vai acontecer, né, o julgamento, né, o júri do Puff Daddy, todas vão falar, todas vão estar falando, praticamente vão falar as mesmas coisas, tá tudo certo. Aqui elas querem algo a mais, né? E uma pena que não vai ser televisionado do Puff Daddy. Não, pode. Porque é justiça federal e aí não pode. Teve só um que foi o televisionado, que foi o do OJ, né? Lá atrás, que foi televisionado. Mas tem vários que são lá. Tem vários? Que essa é a Justiça Federal. Famosos, grandes, na Justiça Federal eles não transmitem. Ainda não transmitem, não tem a legislação que permite.